Olá, pessoal. Boa noite para quem está comigo aqui no ao vivo. Bom dia ou boa tarde para quem vai assistir essa aula no gravado. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o primeiro recado antes de a gente começar a nossa aula é que sim, essa aula vai ficar por um período curtíssimo de tempo. A gravação no gratuito, ela vai ficar disponível por um período curto. E é claro que você que está aqui comigo ao vivo tem as suas vantagens, que você vai poder interagir no decorrer da aula e também tirar as suas dúvidas. E por que que a gravação no gratuito vai ficar disponível por pouquíssimo tempo? Porque essa é uma aula inaugural do meu novo programa Investindo em Fundos Imobiliários na Prática. Então, ao final dessa aula, eu vou apresentar esse meu novo programa e quem quiser continuar com o meu acompanhamento também vai poder, e é claro, com uma condição super especial. Mas independente se você vai continuar comigo, com o meu acompanhamento, depois dessa aula gratuita, o meu foco é com você nessa aula hoje. Então, só para relembrar e refrescar a memória, a aula de hoje tem o tema de como investir para receber renda extra mensal através dos investimentos em fundos imobiliários. Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar uma estratégia que é simples, segura e lucrativa para que você possa investir através de fundos imobiliários e receba renda extra já no próximo mês. Então, a minha meta na aula de hoje é te explicar e te ensinar todos os princípios básicos desse tipo de investimento em fundo imobiliário, como que funciona e como que você faz de fato para aproveitar essa grande oportunidade. Já aceitei aqui a pessoa que está entrando. Então, pessoal, investir em fundos imobiliários é a forma mais simples de ter uma renda extra mensal. É uma oportunidade de você ter o seu dinheiro aumentando e te gerando uma renda extra mensal de forma mais simples e menos trabalhosa. É natural que as pessoas, quando pensam em fazer uma renda extra, né, precisam aumentar a renda, as pessoas pensam da forma tradicional, trabalhar mais para receber renda extra. Só que através dos fundos de investimentos imobiliários, dos investimentos em fundos de investimento, dos investimentos em fundos imobiliários, você recebe uma renda extra passiva, ou seja, sem que você precise trabalhar mais por isso. Você recebe por investir em fundos imobiliários e essa renda passiva, ela é mensal. Então, imagina você receber uma aluguel mensalmente, uma renda extra proveniente de aluguel mensalmente na sua conta. Essa renda, ela pode complementar o seu salário, essa renda, ela pode, no decorrer do tempo e no futuro, complementar a sua aposentadoria, ela pode, de fato, te levar a uma liberdade financeira, independência financeira no longo prazo. E tudo isso que eu estou dizendo é dedicando alguns minutos no mês para investir. Não vai te demandar tempo. Eu sei que às vezes eu falar, né, renda extra com menos esforço, dedicando menos tempo, pode parecer algo bom demais para ser verdade, mas saiba que é extremamente possível ter renda extra mensal com menos esforço proveniente de fundos imobiliários, começando com pouco dinheiro. Mesmo que você não entenda ainda nada sobre fundos de investimentos, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, isso é extremamente possível. A única coisa que você precisa é aprender uma estratégia. Cada vez mais, os fundos imobiliários, eles vêm se tornando o queridinho dos investidores. Cada vez mais as pessoas estão buscando conhecer sobre esse tipo de investimento, porque é a maneira mais simples, barata, de conseguir investir no setor imobiliário. E um fato é que investir em imóveis, né, para o brasileiro, é um grande sonho. É quase que tradição no Brasil investir em imóveis.
Porque os imóveis, eles são considerados seguros, eles se valorizam no longo prazo. Então, a maioria das pessoas que acumulam dinheiro, têm um dinheiro, pensa em investir esse dinheiro e viver de renda, pensa em comprar um imóvel, colocar para alugar e receber essa renda extra mensal. Receber esse salário mensal. Porém, o custo de um imóvel físico, ele é elevado. A depender da sua região, eu tenho certeza que com menos de 200 mil, 150 mil, você não compra um bom imóvel para conseguir alugar e ter um bom aluguel mensalmente. Pelo fato desse valor inicial do imóvel físico ser muito alto, isso sempre limitou esse tipo de investimento em uma pequena parcela da população. Não é todo mundo que tem 200 mil para comprar um imóvel, para investir em imóvel. Porém, se esse sempre foi seu sonho de ter uma renda proveniente de aluguel, você está diante de uma grande oportunidade. Graças aos fundos de investimentos imobiliários, com R$ 100 ou menos, você pode comprar uma pequena parte desse fundo e receber dinheiro na sua conta todos os meses. E como aproveitar essa oportunidade é que eu vou te falar na aula de hoje. Vou aceitar aqui o pessoal que está entrando. Então, hoje eu vou falar com dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é para você que ainda não conhece, nunca ouviu falar sobre fundos de investimentos imobiliários. Então, infelizmente, eu sei que muitas pessoas não sabem que é possível ter uma renda de aluguel sem precisar comprar aluguel. Já imaginou ter uma renda de aluguel sem precisar comprar o imóvel? Desculpa, falei errado. O primeiro grupo de pessoas é para você que é leigo no assunto, que quer entender mais, que ficou curioso para saber como você vai receber renda extra mensal com os investimentos. O primeiro grupo é para você que ainda é leigo e não entende nada sobre fundos imobiliários, mas quer investir em imóveis sem se preocupar com condomínio, reforma, IPTU, inquilino e toda a burocracia que envolve imóveis físicos. O segundo grupo de pessoas que eu vou falar é para você que talvez você já começou a ver alguns vídeos na internet sobre fundos imobiliários, talvez você já tenha até começado, mas não tem uma estratégia para seguir, então está meio perdida, ou você começou a investir, mas está insegura. Então, o segundo grupo de pessoas é para você que já está aí pesquisando o assunto, mas a partir de hoje você quer dominar, você quer ter um método e uma estratégia para que você consiga investir em fundos imobiliários com segurança. Então, independente se você está ouvindo falar pela primeira vez ou se você já está estudando sobre fundos imobiliários, a partir de hoje você vai entender de uma vez por todas como aproveitar essa oportunidade de investir para ter renda extra entrando todos os meses na sua conta. A partir de hoje, você vai aprender a conquistar uma renda extra mensal sem que você precise trabalhar mais por isso. Correto? Alguém de vocês já começou a estudar? Me deixa aqui no chat, já começou a estudar sobre fundos imobiliários, ou está ouvindo o assunto pela primeira vez, se interessou em receber renda extra mensal através dos investimentos? Me deixa aqui no chat, eu quero saber como que vocês estão, como que está o ponto de partida de cada um. E a gente já vai entrar para a aula, mas antes de começar a aula, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber como que seria a sua vida caso você aumentasse a sua renda e recebesse um salário extra mensal. Só que esse salário extra mensal é sem você precisar trabalhar de fato mais para receber esse salário extra. O que ia mudar para você? Um dinheiro pingando lá na sua conta enquanto você trabalha. Me falem. Como seria a sua vida se você aumentasse, tivesse dividendos caindo lá na sua conta, renda extra? A maioria das pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando pelo dinheiro. E é normal que a gente precise trabalhar pelo dinheiro. O que vai enriquecer as pessoas não é os investimentos, e sim o dinheiro vindo do seu trabalho, o dinheiro vindo do seu trabalho, da sua renda ativa, é que tem a força maior. É claro que
todo mundo precisa trabalhar pelo dinheiro, mas imagine se essas pessoas que gastam muito tempo trabalhando pelo dinheiro, porque o tempo é nosso ativo mais precioso, o tempo é uma coisa que a gente não consegue comprar, não consegue recuperar. Agora, imagina se essas pessoas dedicassem em aprender a multiplicar esse dinheiro que elas já têm, para cada vez menos precisar trabalhar pelo dinheiro e com isso ter qualidade de vida, alcançar sonhos. Eu tenho muitos clientes que quando começam um processo de mentoria, homens e mulheres também, Dani, eu trabalho muito, eu faço hora extra, eu trabalho muito, mas só para pagar conta. O problema não é trabalhar muito, o problema é você viver para pagar boletos. Você não conseguir guardar uma parte que seja para que esse dinheiro se multiplique. Então, o ideal, tudo bem trabalhar muito, porque na fase produtiva a gente trabalha muito. Mas imagine agora se você se dedicasse esse dinheiro que você trabalhou muito por ele e multiplicar. Cada vez menos você ia precisar trabalhar. E a maravilha dos fundos imobiliários é que é um investimento acessível. É que qualquer pessoa comum que tenha R$ 100 ou menos consegue começar a investir. E consegue já começar a receber renda extra. É claro que no primeiro momento é pouco, é centavos e vai aumentando no decorrer do tempo. Mas é claro que você não deve sair investindo em qualquer fundo imobiliário. Porque isso é extremamente arriscado. Nem todos os fundos imobiliários, eles são bons. É por isso que você precisa saber fazer a escolha. Os fundos imobiliários, eles são negociados na nossa bolsa de valores. Eu vou explicar como que funciona isso no decorrer da aula. E para que você consiga escolher os melhores, os mais lucrativos com segurança, você precisa ter uma estratégia. Você precisa conhecer qual que é o passo a passo, o que você precisa olhar em fundo imobiliário. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês nos próximos 45 minutos. O que é que você precisa para aproveitar essa grande oportunidade de receber renda extra mensal através dos investimentos em fundos imobiliários. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Como investir nos melhores imóveis do país, começando com R$ 100 ou menos. Como receber aluguel mensal de imóveis sem precisar ter o imóvel. E a estratégia para receber renda extra mensal através dos investimentos em fundos imobiliários. Eu sei que a maioria das pessoas não quer investir, não quer ficar estudando sobre investimento, não quer investir. O que as pessoas querem, de fato, é ter liberdade financeira. Dani, mas o que é liberdade financeira? É isso que todo mundo deseja, é isso que a maioria das pessoas sonham. Porque liberdade financeira é você não ter problema com o dinheiro, é o dinheiro ser ferramenta para que você alcance os seus sonhos e os seus objetivos. Dinheiro é ter o dinheiro como meio. Liberdade financeira é você ter segurança financeira, é você não ficar vivendo naquele piloto automático em relação ao dinheiro. É você ter uma renda superior os seus custos de vida, as suas despesas. É você não ficar todo mês ali fechando no vermelho. É você não viver para pagar conta. É você realizar seus sonhos pessoais. É você ter uma aposentadoria por meio de renda passiva. Ou seja, uma aposentadoria para que você não precise trabalhar até o final da vida. Porque nas condições de hoje, a única opção de ter uma aposentadoria tranquila é construindo uma aposentadoria. Então, liberdade financeira é você construir a sua aposentadoria e ter tranquilidade lá no futuro. Liberdade financeira é você decidir, vou viajar, vou descansar, vou tirar uma férias e você pegar a sua família e você ir. É você pegar e decidir numa quinta-feira à noite, vou no melhor restaurante da cidade. É você ir nos shoppings tranquilamente.
É você ter um momento de lazer sem aquele peso da consciência, né? Por que que eu estou gastando? Isso é ter liberdade financeira. E a liberdade financeira, qualquer pessoa pode construir. Mesmo que você não tenha nascido rica, mesmo que você não tenha nascido rico. Liberdade financeira é possível para qualquer pessoa, a partir do momento que você aprende a cuidar do seu dinheiro e, é claro, aprende uma estratégia para investir do jeito certo. De forma simples, prática. Não adianta ficar só estudando sobre investimentos. O que a gente precisa é da prática. Eu vejo muitas pessoas gastando muito tempo, muito tempo estudando sobre investimentos e não conseguem sair do lugar. Eu tenho clientes, muitas clientes que chegam, Daniel, eu já estudei muito, mas não saem do lugar. Porque não tem um planejamento, não tem uma estratégia, não entra em prática, porque tem medo, é claro, porque não se sente confiante. Então, é possível alcançar a liberdade financeira se você tem uma estratégia, se você tem um método e um passo a passo. E tem alguns desafios, eu sei, eu entendo, eu passei por desafios também de alcançar a liberdade financeira, que é o famoso viver no piloto automático em relação ao dinheiro. Só trabalha, não sabe qual que são os custos, não sabe qual que vive ali no rotativo do cartão de crédito, usando o cartão de crédito como extensão. Assim, de fato, é difícil alcançar a liberdade financeira. Se as pessoas não priorizarem o boleto mais importante, que é o dos investimentos, é difícil. Precisa ser, primeiro ponto, rompido esse piloto automático em relação ao dinheiro. E isso, se até hoje você não aprendeu a cuidar do seu dinheiro, se até hoje você vive nesse piloto automático, fique tranquila, porque provavelmente você não aprendeu isso dentro de casa, nós não aprendemos isso na escola, então é um conhecimento que nós precisamos buscar. Não acho que para você ter liberdade financeira no futuro, você precisa abrir mão do agora das coisas que você gosta. O correto é ter as prioridades. Ter as prioridades do que você precisa naquele momento. Por isso que é muito importante ter os objetivos bem claros. Não ter os objetivos claros é um desafio. O que é o primeiro ponto para você investir? Por que você quer investir? Qual o objetivo para esse dinheiro que você vai investir? Eu quero, então, eu quero investir para alcançar a liberdade financeira. Qual que é o caminho? Eu preciso investir primeiro em mim, no meu conhecimento. E você não precisa de muito dinheiro para começar. Quanto antes você começar, melhor. Existe uma força maior quando a gente começa a investir o dinheiro. Existe uma força maior nos investimentos, que é o chamado juros compostos, que faz o seu dinheiro aumentar ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você demora para começar, é claro que você vai ter que investir mais para atingir os seus objetivos. Então, quanto antes começar, com menos você começa e mais os juros compostos vai trabalhando ao tempo e vai fazendo com que o seu dinheiro vá se multiplicando. Os juros compostos é a mágica. Sabe aqueles juros que a maioria das pessoas já pagaram juros. Todo mundo já pagou juros em algum momento da vida. Os juros compostos é juros ao contrário. Pense os juros que você paga, por às vezes pagar uma conta atrasada, esquecer, você receber esses juros. Quando você investe, é isso que acontece. Você recebe juros e o seu dinheiro começa a aumentar através dos chamados juros compostos. Existem as fases do investidor, da investidora. A primeira fase é a fase de acumulação. Então, dos 20 anos aos 40 anos, que a gente está ali naquela fase produtiva, né? Tá ali com a energia, tá no primeiro momento de vida, tá fazendo dinheiro, trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, é a fase de acumulação. É a fase de acumular um patrimônio. Então, no primeiro momento, o seu salário sempre vai ser maior do que o dinheiro que você tem investido, do que o rendimento que vem dos seus investimentos, porque você está na fase de acumulação. E dos 40 aos 60 é a fase de rentabilidade, ou seja, aquele patrimônio que você guardou durante 20 anos, ele vai começar a aumentar. Ele vai começar a aumentar numa proporção que, às vezes, o que você recebe de rendimento é maior do que o valor que você investe. Então, só com o rendimento você vai conseguir
refazer e reinvestir, porque esse seu patrimônio já vai estar te dando uma rentabilidade. E depois dos 60 anos, quando você já não está, né, já está na fase de fruição, na fase que a maioria das pessoas, depois dos 60, elas querem descansar, e daí você vai usufruir esse dinheiro, desse patrimônio que você construiu. E aqui eu trouxe o gráfico do ciclo da vida financeira. Então, o que acontece? Essa linha em branca é o que acontece com a renda das pessoas que não investem, que só tem a renda do trabalho. Então, a renda ela vai subindo, ela sobe até os 60 anos e depois ela começa a cair. Essa é a renda do trabalho ativo, porque é natural que depois de uma determinada idade, a renda ativa ela vai caindo. Isso é a lei da vida, vai chegar um momento que a gente vai ser menos produtivo. E aqui a renda dos investimentos é em amarelo. É isso que acontece com a sua renda quando você investe. Então, depois que a sua renda ativa, a renda vinda do seu trabalho, que demanda seu esforço, começa a cair, a renda passiva, ela começa a aumentar e suprir o seu custo de vida. E daí todas as suas fontes de renda vai continuar mantendo o seu padrão de vida ao longo do tempo. Para que lá no futuro você tenha uma aposentadoria tranquila. Esse é o objetivo. E é claro que a gente não investe só para longo prazo, numa estratégia de investimentos tem seus investimentos de curto, de médio e de longo prazo, vai depender do seu objetivo. Mas não dá para contar só com a renda ativa a vida inteira. Por isso que eu estou aqui para apresentar a oportunidade de construir uma renda extra através dos investimentos. E só para contextualizar, para que vocês entendam sobre renda passiva, renda ativa, né, isso que eu acabei de explicar, tem 3 tipos de renda. A renda ativa, que é aquela renda que a gente precisa trabalhar, que demanda tempo. Então, a gente trabalha, é a renda principal do nosso trabalho. Essa renda vai pagar as despesas, todos os custos mensais. Então, a renda ativa, o ideal é que dessa renda ativa, parte dela vá para os investimentos, vá para essa renda passiva. Que nessa renda passiva é onde que o seu dinheiro vai começar a subir, vai começar a aumentar. Então, na renda passiva, você não precisa trabalhar por isso. A renda extra é uma renda sempre, uma renda adicional, é um complemento de renda mensal, pode ser algo pontual ou esporádico. E o que a renda extra proporciona para a maioria das pessoas? Às vezes, a pessoa faz renda extra porque ela precisa pagar alguma dívida. Às vezes, a pessoa faz renda extra porque ela quer investir mais. Então, só com a renda ativa dela não está conseguindo investir quanto ela queria, ela vai aumentar os custos, aumentar a receita para conseguir investir mais. Então, é isso que eu falo. Às vezes, não tem nada demais a pessoa fazer hora extra, trabalhar demais, mas desde que ela não esteja trabalhando mais para aumentar o padrão de vida e gastar mais. Porque a conta nunca vai fechar dessa forma. Então, trabalhar mais, fazer mais renda para investir, para que cada vez menos você trabalhe. Então, esses são os 3 tipos de renda. A renda passiva é a renda que entra sozinha, porque é o dinheiro trabalhando. É o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. O que a renda passiva te proporciona? Uma nova fonte de renda sem precisar trabalhar mais por isso. É você ter uma vida tranquila. Isso é no longo prazo, não é da noite para o dia, mas precisa começar. Certo? Agora, pense numa renda extra passiva, que é o que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. É uma renda extra, mas sem que você precise trabalhar mais por isso. É uma renda extra passiva. Ou seja, essa renda extra vai entrar na sua conta sem que você trabalhe mais por isso. Certo? Se vocês forem tendo dúvida, pode deixando no chat, que no final dessa aula eu vou responder as dúvidas de vocês. Então tá, Dani, como viver de renda? É possível viver de renda mesmo? É possível, ali o que você falou, ter uma renda passiva para bancar os meus custos? Como que eu faço para viver de renda? Mesmo que você não tenha ganho na loteria, mesmo que você não ganhe na loteria, melhor dizendo, mesmo que você não seja herdeira, tem como viver de renda. Se você construir um patrimônio e investir todos os meses durante anos, para que ao longo da vida
você construa um patrimônio. É ter uma vida condizente com o seu salário enquanto você constrói o seu patrimônio. Não adianta, se você ganha mais, você aumenta seu custo de vida. Porque daí você vai aumentar seu custo de vida, aí você vai sempre querer ganhar mais e vai sempre aumentar o custo de vida. Então, que seja, mais uma vez, se essa renda extra venha para os investimentos. Então, é possível viver de renda desde que você tenha um método para seguir, que você tenha conhecimento, confiança naquilo que você está fazendo, porque se você tem um método, um conhecimento daquilo que você está fazendo, você consegue persistir nessa estratégia durante meses, anos. É ter uma, além de ter uma vida condizente, é você investir enquanto está na fase produtiva. Viver de renda daqui a alguns anos, viver a vida da melhor forma e guardar parte enquanto está na fase produtiva. Enquanto você está com energia de fazer o dinheiro e de aumentar o dinheiro que você está trabalhando. Ter diversas fontes de renda. Tudo bem ganhar mais, é saudável. Só que antes de ganhar mais, você precisa aprender a administrar o dinheiro que você já tem, para que daí quando você aumentar a sua renda, você vai ter sabedoria com esse dinheiro. E construir um patrimônio para que no futuro você consiga viver de renda, ou que não seja para viver 100% de renda, mas uma renda complementar a algum salário que você tenha construído. E você não é qualquer investimento que vai te possibilitar viver de renda. Existem os investimentos certos. Existem investimentos que geram renda. Por exemplo, fundos imobiliários, que é o que eu vou ensinar para vocês nessa aula, e ações. São investimentos que te possibilitam a viver de renda. Reinvestir o máximo. Então, no primeiro momento e durante anos, pegar esse dinheiro e reinvestir, pegar esse dinheiro, reinvestir, e repetindo esse ciclo para multiplicar o seu dinheiro cada vez mais, até que chegue o momento que esse dinheiro vai bancar os seus custos. Esse dinheiro vai pagar uma conta, esse dinheiro vai pagar um restaurante, seu estilo de vida, sua aposentadoria. Então, é extremamente possível. Você precisa só, mais uma vez, de conhecimento e estratégia. Porque investir é uma caminhada muito longa. Não dá para acreditar que as pessoas vão começar a investir e vai ficar rica da noite pro dia. A minha caminhada já tem mais de 5 anos. Tem 7, mas daqui 2 anos eu errei muito. Então, tem 5 anos a minha caminhada. Hoje eu consigo ter uma renda proveniente dos dividendos, mas não é o suficiente. Então, aí eu ainda continuo. Por isso que eu falo, você tendo uma estratégia, você tendo conhecimento, isso te deixa paciente para seguir durante anos. Porque quando você não sabe se está fazendo certo, você desmotiva, você desiste no meio do caminho, você fica com medo e, de fato, daí você não consegue construir um patrimônio para viver de renda. Então, agora nós vamos entrar na nossa aula, como investir para receber renda extra mensal. Peguem caneta, papel, façam o resumo, tirem as dúvidas, deixem aqui no chat, aproveitem que essa aula e usem essa aula para tirar dúvidas. Não existe dúvida ruim. O que é ruim é não perguntar. Então, aproveite no chat que eu vou abrir para tirar as dúvidas do pessoal que está aqui comigo ao vivo. E também quem estiver assistindo no gravado pode depois deixar nos comentários que eu vou tirar sua dúvida também. Como viver de renda? Como ter uma renda extra mensal através dos investimentos, investindo e aprendendo a investir em fundos imobiliários, o famoso FII, que é uma abreviação de Fundos de Investimentos Imobiliários. É a forma mais eficiente de investir em imóvel e ter uma renda extra mensal passiva. Possui todas as características para que você construa uma nova fonte de renda mensal. Primeiro, os fundos imobiliários, ele é gerador de renda extra.
Essa renda é passiva mensalmente, você não precisa trabalhar mais por isso. Tem o efeito juros compostos, ou seja, conforme você vai recebendo esses dividendos, esse dinheiro na sua conta, mensalmente você vai reinvestindo e a bola de neve acontece. Esse rendimento é isento de imposto de renda. Os fundos imobiliários, você consegue, através dos fundos imobiliários, construir uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira para aposentadoria. Investir para ter uma renda daqui a alguns anos. Certo? Então, ó, como investir? É através de fundos de investimentos imobiliários que pagam renda mensalmente. Isso é uma grande oportunidade. Imagina você sendo sócia de shoppings, por exemplo, sendo sócia do shopping Guatemi. Estou falando Guatemi porque é o que tem aqui na minha cidade. Imagine você sendo sócia de grandes prédios, de grandes construções, de galpões logísticos, de centros de distribuição. Ou imagine você tendo direito de recebíveis do setor imobiliário. Você é dona de uma pequena parte, você recebe aluguel. Imagine ter um pedacinho pequenininho do shopping, ter um pedacinho pequenininho de grandes prédios, lajes corporativas que são alugadas para grandes empresas. Isso aqui é uma grande oportunidade. E o melhor, começando com pouco dinheiro. Quais que são as vantagens, Dani, de eu aproveitar essa oportunidade? São muitas. É algo acessível para qualquer pessoa comum, tá aí para qualquer pessoa aproveitar. Uma renda mensal. Ou seja, você vai receber essa renda investindo em fundos imobiliários todos os meses na sua conta. A maioria dos fundos pagam, sim, todos os meses. Dificilmente algum fundo deixe de pagar, talvez aí seja por um evento muito grande, mas a maioria dos fundos pagam mensalmente. É livre de imposto. Então, diferente dos imóveis físicos, que quando você tem um imóvel físico, você precisa pagar imposto, declarar, os aluguéis vindos de fundos imobiliários, eles são livres de impostos. Sem burocracia. Então, você vai investir no setor imobiliário sem ter dor de cabeça com gestão desse imóvel, de ter IPTU, inquilino, condomínio, preocupação com condomínio, se vai ter pessoas alugando para honrar com esses custos. Então, essas são 4 de muitas vantagens que tem por trás desse tipo de investimentos, de fundos de investimentos imobiliários. É importante entender que, por mais que os fundos de investimentos imobiliários paguem aluguel mensalmente, se trata de investimentos de renda variável. Porque esses fundos imobiliários, eles são negociados lá na nossa Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um grande leilão onde as pessoas se encontram e as cotas dos fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores. Então, por mais que receba renda extra mensalmente, é renda variável. Aqui, diferente da renda fixa, se trata de sociedade. Você se torna coxista e sócio. E por isso, claro, a rentabilidade é maior se comparada com renda fixa. Só que é menos segura com a renda fixa. Por ser menos seguro investir em fundos imobiliários do que investir em renda fixa, que você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber os critérios para analisar antes de investir. Para que você invista nos melhores e mais lucrativos e, claro, os fundos imobiliários que são mais conservadores e mais seguros. Só que tem alguns desafios. Pensar que precisa ter muito tempo para investir em fundos imobiliários. Não precisa ter muito tempo. O que demanda tempo é você ficar estudando muito conteúdos difíceis e densos que tem muito na internet. Porque, assim, né, gente? Com todo o meu tempo, eu já vi muita coisa, muita forma difícil de falar sobre fundos de investimentos imobiliários. As pessoas complicam, parece que gostam de
dificultar a linguagem. Você não precisa ter muito tempo, você precisa de uma estratégia, de um passo a passo, de forma orientada, algo que seja simples e que não demande o seu tempo. Você não precisa de muito tempo para investir em fundos imobiliários. Ah, Dani, a bolsa é muito arriscada. É arriscado investir no que você não conhece. Infelizmente, muitas pessoas perdem dinheiro investindo em ações, em fundos imobiliários, porque elas não sabem o que estão fazendo. Porque elas seguem a manada, ou seja, elas seguem o que todo mundo está fazendo. Ah, tá bom lá, ouvi falar que tá bom e vai e investe. Gente, dinheiro não aceita desaforo. Só é risco quem está assumindo risco. Até esses dias teve uma pessoa que me falou, né, um cliente, que inclusive ele vai começar em breve, ele falou, Dani, eu quero arriscar um pouco de dinheiro. Né? Então, tá errado. Porque a forma que eu ensino, ninguém aqui arrisca. A gente investe de forma mais conservadora possível. Você pensar em arriscar já é pensar em perder dinheiro. Significa que talvez você não sabe o que está fazendo. Investir não é arriscar, investir é construir um patrimônio, construir uma nova fonte de renda. Por isso que não dá para seguir dica quente. Ninguém também vai ficar rico da noite para o dia. A pessoa ganhou dinheiro na bolsa da noite para o dia. E eu não conheço. Eu não conheço pessoas que ganharam dinheiro na bolsa da noite para o dia. De verdade. Se alguém conhece, me fala, que eu quero saber qual é a estratégia que essa pessoa está fazendo. A maioria das pessoas que tentam ficar rica da noite para o dia através da bolsa de valores perdem dinheiro. Isso não é possível. Agora, você tem uma estratégia, seguir com disciplina todos os meses, é possível, inevitavelmente, enriquecer, sim. E o que é fundo imobiliário que você tanto está falando, Dani? Preciso entender. O fundo imobiliário ele funciona como uma espécie de condomínio, onde vários investidores se juntam com o seu dinheiro para investir esse dinheiro no setor imobiliário. Então, como o próprio nome diz, esses fundos imobiliários são compostos por investimentos imobiliários, shoppings, prédios, galpões logísticos e diversos fundos de diversos segmentos do setor imobiliário. Essa cota do fundo imobiliário é negociada através da Bolsa de Valores. Então, os fundos imobiliários são investimentos negociados através da Bolsa de Valores por cotas. Então, a diferença de você comprar ação, quando você compra uma ação, quando você compra fundos imobiliários, você compra uma cota, certo? Então, ao comprar uma cota através da Bolsa de Valores, quem comprou se torna dono de uma pequena fração desse fundo imobiliário e passa a receber renda mensalmente proveniente de aluguéis ou também pode ser de rendimentos. E aí vai depender do tipo de fundo imobiliário que vocês investem. Então, o fundo imobiliário são vários investidores, pensa num condomínio com vários investidores que juntam ali o seu dinheiro para investir no fundo imobiliário para ter uma força maior e conseguir receber aluguéis de grandes imóveis, os melhores imóveis do país. Essa cota é negociada através de bolsa de valores, comprou uma cota, no próximo mês você já recebe aluguel, você já recebe uma renda extra. Vamos finalizando, tiverem dúvida. Então, para ficar mais claro ainda, para que você clareie mais ainda o entendimento de vocês, como que funciona o FII, que é os fundos de investimento imobiliário. Você, como investidor, você compra cotas de fundos imobiliários. Esses fundos esse gestor, esse fundo imobiliário, vai adquirir ativos, ou seja, propriedades financeiras, propriedades imobiliárias, shopping, galpões e tudo do setor imobiliário. Ele vai adquirir ativos. Ou também ele pode adquirir direitos de recebíveis
do setor imobiliário. Esses ativos aqui, que o fundo imobiliário adquiriu, vai pagar aluguel, renda. Essa renda é distribuída em forma de dividendos para o investidor. É assim que funciona. Então, você, como investidor, através da Bolsa de Valores, compra cotas do fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário tem um gestor que faz a gestão desse fundo e que adquire ativos do setor imobiliário ou direitos de recebíveis do setor imobiliário que paga um aluguel e esse fundo distribui em forma de dividendos. Dividendos é dinheiro entrando na sua conta mensalmente. E como ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Primeira coisa que antes de começar a investir em fundo imobiliário, você precisa saber da onde que vem o rendimento. Que tipo de fundo imobiliário eu estou investindo? Da onde vem esse rendimento? Então, tem basicamente dois tipos de fundos imobiliários. De tijolo, que a renda é proveniente de aluguéis. Então, os fundos de tijolos, eles têm lá o imóvel físico, é shopping, tem o galpão, tem o prédio, enfim, tem lá o imóvel físico. Você consegue ver até foto lá no relatório do fundo imobiliário. Os fundos de papéis é um papel que te dá direito de recebíveis. Esses papéis têm a rentabilidade dele pode ser com base na inflação, nos juros, e daí depende de qual o direito de recebíveis que você tem. Então, existem os FIIs do segmento de papéis e existem os FIIs do segmento de tijolo. Sempre que eu falo FIIs, eu estou falando de fundo de investimento imobiliário, de uma forma que a gente abrevia, tá? Então, primeira coisa, eu preciso entender de onde está vindo essa renda. Os fundos de tijolos, eles costumam ser mais conservadores, porque eles têm ali o imóvel físico. Mas os fundos de papéis dão bons rendimentos. Qual que é o ideal, Dani? Tem os dois. Tem um pouco de cada um. Você não precisa ter só fundo de papéis, você não precisa ter só fundo de tijolos. Certo? É dessa forma que você ganha dinheiro com fundos imobiliários. Fundo de tijolo, esses imóveis físicos, eles vão lá, alugam, o inquilino paga aluguel, o fundo distribui parte aos seus cotistas. Fundo de papéis, esses direitos recebíveis paga rendimentos, juros, e através desses juros também é distribuído parte para quem é cotista. Certo? Dúvidas vão me deixando no chat. Vocês estão muito quietinhos. E aí, como que é essa distribuição? Esses dividendos, ele pode ser aluguéis ou juros conforme a correção, tá? E você pode, correção monetária, então o rendimento do fundo de papel é atrelado à inflação, então depende da correção da inflação, depende do juros. Então, o rendimento dos fundos de papéis sempre vai ser IPCA, CDI, como eu mencionei, e aluguéis sempre vai ser dividendos. Esse inquilino pagou aluguel e você vai receber parte desse aluguel por ser cotista. Então, a primeira forma de ganhar dinheiro com fundo imobiliário é através dos dividendos por aluguéis e juros e correção monetária. E a segunda forma é a valorização da cota. Gente. Porque quando você compra os fundos imobiliários, acontece uma valorização. Nos fundos imobiliários é diferente de ações. As ações, elas costumam se valorizar maior. Ou seja, você vai comprar essa ação por um período, depois de 5, 10 anos, essa ação pode até dobrar o valor. Então, você ganha, além dos dividendos, você ganha no valorização do patrimônio. Você está recebendo renda e a valorização do patrimônio. Nos fundos imobiliários, eles também, no longo prazo, você precisa saber disso, que a valorização da cota do dinheiro que você investiu acontece no longo prazo. O foco principal, no primeiro momento, é da renda extra mensal que vai cair em forma de dividendos. Então, essas são as duas formas mais simples de ganhar dinheiro com fundos imobiliários,
mas existem mais formas, é claro. Eu vou falar mais dentro do meu programa, como que funciona lá, vou ter mais tempo com vocês, vou conseguir explicar minuciosamente. Essa aqui é só uma aula inaugural também, tá? E o que são esses dividendos? São parte do lucro dos aluguéis, que é dividido com os cotistas. Ou seja, esse dinheiro dos dividendos vai cair mensalmente na conta, sem que você precise trabalhar mais por isso. Você vai pegar o seu dinheiro, separar, investir, esse dinheiro vai começar a aumentar, se multiplicar e aumentar. Você não precisa fazer a gestão desses imóveis, você não precisa ter dor de cabeça com o inquilino, você não precisa ter um valor alto para investir, você recebe por ser cotista. Se você comprar uma cota de R$10, R$100, você já recebe esse aluguel, tá? Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do rendimento. Ou seja, 95% que entra de lucro para o fundo imobiliário, ele precisa distribuir com os seus sócios, com os seus cotistas. Dani, mas quando que eu vou receber esses dividendos? Como que eu sei? Eu investi no fundo imobiliário, como que eu sei que eu vou receber? Cada fundo imobiliário tem uma data de pagamento. Então, a maioria dos fundos imobiliários, eles vão divulgar o pagamento ali no último dia útil do mês. Então, quando o fundo imobiliário divulgou o pagamento, você tem esse fundo, você investe nesse fundo, isso significa que na data de pagamento você vai receber os dividendos proporcional à quantidade de cotas que você tiver. Esse dinheiro vai cair lá na sua conta da corretora, livre, lá na conta. Se você quiser pegar esse dinheiro e você usar, você pode. Ele vai cair na conta da corretora, isento de imposto de renda. É ideal que você sempre reinvista esses dividendos. É claro que cai na conta, mas enquanto você está construindo seu patrimônio, é sempre ir reinvestindo. E esse mecanismo acontece todos os meses. O fundo divulga o pagamento, paga os dividendos, cai na sua conta, no próximo mês, a mesma coisa. No final do mês, ele vai divulgar, no próximo mês, vai cair os dividendos, isso acontece todos os meses. Então, conforme você vai investindo, você vai reinvestindo, o seu dinheiro vai aumentando. Onde eu encontro essas informações de pagamento de dividendos, Dani? No site do próprio fundo imobiliário, no Fundos Explorer, no site do Status Invest, que eu coloquei, eu mencionei aqui, vocês conseguem ver bem simples lá no Status Invest a data de pagamento, certo? Ou também pelo Fundo Explorer, você consegue. Nossa, não sai, minha língua tá enrolada, gente, mas vocês entenderam. Quem quiser saber os links do site, é só me mandar mensagem que eu compartilho com vocês. No site do Status Invest tem super simples lá para vocês. No meu programa eu vou ensinar vocês a fazer essa análise também certinho. Vai ficar de uma forma bem simples também isso para vocês. Mas, Dani, vi um fundo imobiliário, quero ver quando que vai pagar os dividendos. Você consegue ver que ele vai ser divulgado lá no site da Status Invest. E para que não fique algo muito, né? Eu trouxe algo muito abstrato. Eu trouxe um exemplo real para vocês entenderem como que funciona essa renda extra mensal através de fundos imobiliários na prática. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é ideal que você tenha as suas escolhas em cada fundo imobiliário que você vai investir com base em estudo, em conhecimento. Não dá para sair investindo através de dicas quentes, então isso aqui não é uma recomendação. Aprenda a investir com segurança e do jeito certo. Isso aqui é a título de conhecimento e também trazer para vocês um exemplo real para que fique mais simples de vocês conseguirem visualizar o que acontece na prática. Então, aqui eu peguei um fundo imobiliário como exemplo do segmento de papel para mostrar para vocês. Os fundos imobiliários, eles são negociados na Bolsa de Valores, assim como as ações, através de códigos, o chamado ticker também. Então, eu peguei esse ticker, ele representa o nome do fundo, então eu peguei o fundo REC11. Nesse momento que eu pesquisei, a cota do fundo, então para você comprar um fundo imobiliário, custava R$ 92,18. O dividend yield
estava em 16,12. Dani do céu, mas agora você falou em inglês. Eu não estou entendendo o que é esse dividend yield. O dividend yield é os dividendos que caem na sua conta. Você precisa saber qual que é a porcentagem de dividendos que você recebe. Aqui significa que comprando uma cota de R$ 92,18, essa cota nos últimos 12 meses pagou 16,12% de dividendos por cota no ano. Isso aqui é rendimento dos últimos 12 meses. Então, você precisa, não dá para tomar a decisão só com base nesse dividend yield. Existem vários outros indicadores que a gente precisa analisar. Eu vejo muita gente aí só olhando dividend yield e isso não dá para usar de forma isolada. Precisa sim fazer um estudo e olhar outros critérios. Então, aqui, comprando uma cota de R$ 92,18 com um dividend yield, ou seja, porcentagem que você recebe sobre o valor que você investiu, 16% ao ano, você teria R$ 14,91 comprando uma única cota. No mês, você teria uma renda extra mensal, sem precisar trabalhar mais por isso, de R$ 1,24. Aí você pode falar, Dani do céu, mas eu vou investir R$ 92 para receber R$ 14,91 ao ano? Só isso, primeiro, é um dinheiro que você não precisou trabalhar mais por ele. Ele simplesmente entrou lá na sua conta sem que você fizesse nada. Enquanto você está curtindo com a sua família, enquanto está no momento de lazer, o dinheiro simplesmente caiu. Ele entrou na sua conta. Outro motivo é que assim, parece pouco se você investe uma única vez. É claro que você não vai comprar uma única cota. Se você comprar 10 cotas, o ideal é você comprar cota todos os meses. Com 10 cotas, você teria investido R$ 921,80, de dividendos ao ano R$ 149,10 e por mês R$ 12,40. Então, no primeiro momento, vai pagar bala. Depois você consegue aí já comprar um suco, né, com os dividendos. Depois você já consegue ali, ó, pagar uma conta. Vamos supor que você tem 100 cotas, foi investindo todos os meses, chegou a 100 cotas. Você tem 9.218 com base nisso. Gente, esse dividend yield, ele muda todos os dias, o preço da cota muda todos os dias. Esse valor é com base na data 10/8 que eu fiz a pesquisa, tá, gente? Isso aqui muda sempre. Por isso que precisa investir em conhecimento antes. 100 cotas, você teria no ano 1.491 entrando na sua conta enquanto você está curtindo com a família, enquanto você está descansando, enquanto você está dormindo, dinheiro tranquilamente. Mas você está dormindo, o dinheiro está entrando na sua conta. Você está viajando, o dinheiro está entrando na sua conta. Você está curtindo com a família, tendo um momento de lazer, qualidade de vida, e dinheiro vai entrar na sua conta. E é claro que você não vai trabalhar, eu não vou com 10 mil, você não consegue parar de trabalhar. Mas só de ter esse prazer de saber que o seu dinheiro está entrando na sua conta e cada vez mais você vai investir, esse dinheiro pode servir para você reinvestir. Porque esse é o ideal. Você pegar esses R$ 1.000, então é R$ 1.400 a mais, que vai fazer mais dinheiro ainda. Então é dinheiro fazendo dinheiro, você vai reinvestir e vai fazer mais dinheiro. O efeito bola de neve. Vai chegar num momento que, mais uma vez, vai suprir o seu custo, vai pagar suas contas. Agora, imagina você tem 1.000 cotas, R$ 92.180. Você teria de dividendos ao ano 14.910. Ao mês, 1.240. Salário mínimo. Agora, eu garanto para vocês que se você pegar 100 mil e comprar um imóvel, você não vai conseguir ter um rendimento de 16% ao ano. Por experiência própria. Por experiência própria. Não consegue. Com 100 mil, essa rentabilidade imóvel físico é extremamente difícil. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, investir 200 mil em um imóvel para receber
1.200 por mês, as pessoas falam, nossa, fez um bom negócio. Agora, se você falar, investir 100 mil em fundos imobiliários para ganhar 1.200, a pessoa fala, nossa, que ruim. Porque é ironia, porque as pessoas não conhecem, não têm esse conhecimento. E o sistema, né, a sociedade não ensinou a ter esse conhecimento mesmo. Até porque os fundos imobiliários também, eles são mais recentes na nossa bolsa de valores, então tem muito para crescer, tem muito ainda. Então vai chegar um momento que quem começa antes, vai chegar um momento que esse mercado vai estar tão desenvolvido que você vai falar, nossa, como eu paguei mixaria para me tornar sócia, para comprar cota e me tornar dono de uma pequena parte desse fundo imobiliário. Certo? Vantagens de investir em fundos imobiliários com foco em dividendos, em renda extra mensal. Você não precisa ficar olhando bolsa de valores toda hora. Você não se preocupa com bolsa de valores, você não fica olhando notícia. É uma renda extra mensal caindo na sua conta. É a forma mais conservadora de investir em renda variável. Porque você não se preocupa com as quedas da bolsa, o que está acontecendo com a bolsa. Você não se preocupa. Porque o seu foco é receber a renda que esses fundos imobiliários vai te pagar. Então, as oscilações da bolsa é natural que aconteça. Só que você não fica preocupada quando o seu foco é na renda. Você mantém o seu poder de compra. Os fundos imobiliários, eles são corrigidos em relação à inflação. Ou seja, o que é poder de compra, Dani? O que você está falando? Você vai no mercado, tá caro. Você vai abastecer, tá caro. Então, se você não investe de maneira correta, o seu dinheiro não vai ter um rendimento superior à inflação. Ou seja, todo esforço de guardar dinheiro, você não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida, não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você compra hoje no futuro. Por isso, os fundos imobiliários, eles também têm essa vantagem, porque eles são corrigidos pela inflação, porque os aluguéis, eles são corrigidos pelo IGPM e pela inflação também, os fundos de recebíveis, o segmento de papel. Então, de qualquer forma, quando você tem esse foco de investir em fundos imobiliários, pensando nos dividendos, pensando na renda, saiba que você sempre vai ter aí essa correção do seu dinheiro, e seu dinheiro não vai se desvalorizar no tempo, porque ele vai estar rendendo e aumentando conforme a inflação, mantendo o seu poder de compra. E daí, como eu falei, né, na Bolsa de Valores, a gente tem mais de 400 fundos imobiliários. Como que eu vou escolher os melhores, Dani? O que eu faço para escolher os melhores? Eu trouxe aqui uma forma bem abreviada, eu não tenho muito tempo aqui com vocês. Lá no meu programa eu vou conseguir ter mais tempo, pegar vocês, ajudar, tirar as dúvidas, vai ter o meu suporte, a gente vai passar juntos durante 5 semanas, então ali eu consigo dar um suporte maior para vocês. Mas como você vai escolher um fundo imobiliário? Primeiro você precisa entender a estratégia desse fundo. Que tipo de fundo que é? O que tem de... Então, se é um fundo de tijolo, por exemplo, ele tem imóveis em várias localizações? Qual a estratégia que eles têm? Diversificação dentro desse fundo? Tem vários ativos em diferentes localizações? O foco deve ser na qualidade e na segurança e na perenidade que tem o portfólio do fundo imobiliário. Fundos, já fala, como eu falei a aula inteira, são ali dentro daquele fundo tem vários direitos de recebíveis imobiliários ou vários imóveis. Então, qual que é a qualidade desse imóvel? Qual que é a segurança dele? Ele é algo perene, persistente? Como que são os contratos de aluguéis dos fundos, por exemplo, de tijolos? Isso tudo é possível você ver através do relatório. Todos os fundos imobiliários têm relatório. Na minha mentoria, estou tão acostumada a falar minha mentoria, no meu novo programa, Investindo em Fundos Imobiliários na Prática, eu vou ensinar vocês a olharem esse relatório. A gente vai ter um estudo, um ranking, e vou ensinar vocês a olharem esse relatório. Você vai entender como
pagar um preço justo. Você precisa entender se essa cota que você está comprando está num preço justo. Não adianta você comprar uma cota muito cara e que não pague dividendos, bons dividendos. Então, esse preço justo da cota a gente analisa pelo indicador P sobre VP. Então, não dá, vocês estão vendo que não dá para olhar só o dividend yield, por exemplo, a porcentagem que você ganha de dividendos, não tem como. Então, é claro que você precisa entender a rentabilidade, o dividend yield dos últimos 12 meses. É um indicador que você precisa avaliar, mas não de forma isolada. Entender se esse fundo tem vacância. O que é vacância? Se esse fundo ele tem parte desocupada. Se tem parte desocupada ou se tem parte alugada, mas o inquilino não está pagando. O tempo que tem esse contrato. O patrimônio líquido do fundo. Então, existem vários indicadores para você escolher os fundos mais seguros e mais lucrativos. Não adianta olhar só lá o fundo, porque fundo de papel pagou bem nos últimos 12 meses. Porque esse exemplo que eu trouxe para vocês de um fundo do segmento de papel que pagou um rendimento de 16% nos últimos 12 anos, ele está acima da média. Então não adianta você só escolher pelo que ele pagou. Você precisa aprender a olhar os indicadores, o relatório, o preço justo. Tem alguns critérios para que você consiga escolher os melhores. E é isso que eu vou ensinar no meu programa. Então, como você vai comprar um fundo imobiliário? Então, as gestoras de recursos imobiliários, elas, através da Bolsa de Valores, elas levantam recurso e você consegue, você como investidor, você consegue, através da corretora, ter acesso à Bolsa de Valores para comprar fundos imobiliários. Cotas de fundos imobiliários. Eu olho aqui, gente, porque eu tô com duas telas, aí fico olhando para cá e fico olhando para cá. Não reparem nisso, porque acho que agora que eu percebi que eu fico olhando nas duas telas, aqui a tela é maior. Mas voltando aqui, como você vai comprar um fundo imobiliário? Através da Bolsa de Valores. Para você ter acesso à Bolsa de Valores, você precisa ter conta numa corretora. A maioria das corretoras não cobram nada para você investir em fundo imobiliário. Certo? Através da corretora, na palma da sua mão, você consegue ter acesso à Bolsa de Valores e comprar. Apertar o botão é simples. Gente, esse processo aqui, ó, é simples. Só que você aprende, ó, rapidinho. O melhor, o que precisa se preocupar, que eu vejo que as pessoas se preocupam como apertar botão, que isso é fácil, é você aprender a estratégia de uma forma simples e segura e lucrativa. Depois de apertar o botão, fazer a compra do fundo imobiliário é super simples. Mas você precisa analisar tudo isso. Entender o tipo de fundo, entender de onde vem a renda, a qualidade, a segurança. Não dá para escolher um cegamente por um único indicador, porque você ouviu alguma reportagem que esse fundo imobiliário é bom. Dani, como que eu faço para vender o fundo imobiliário? Na maioria dos casos, nós não vendemos os fundos imobiliários. Porque o foco ao investir em fundo imobiliário é na renda. E se você vende o fundo imobiliário, você deixa de receber essa renda. Você corta essa renda. É a mesma coisa. Os dividendos é como se fosse, pense que você comprou uma galinha para que ela botasse ovo. Aí quando ela começa a botar muito ovo, você vai lá e vende ela. Por isso que a gente não vende os bons fundos imobiliários que a gente compra. Porque a nossa estratégia é na renda. E também no longo prazo. Se você tem visão de longo prazo e quer investir para começar a colher frutos nos próximos anos, é claro, gente, que vocês vão receber renda extra já no próximo mês. Mas no começo centavos, depois vai reais, vai subindo, vai subindo. É claro que você não vai investir só uma cota, você vai sempre investindo para cada vez mais aumentar essa renda extra. Tá? E agora nós já estamos chegando ao fim dessa aula. E antes de finalizar,
eu quero falar para vocês um segredo para que vocês sempre tenham dinheiro para investir. E o segredo é investir em fundos imobiliários para sempre ter dinheiro para investir. Aqui eu trouxe um exemplo de um fundo imobiliário do segmento híbrido. Olha que legal. Esse fundo imobiliário ele tem tanto imóveis físicos como direitos de recebíveis. Eu trouxe aqui o exemplo, o MXRF, tá? Maxi Renda, o nome do fundo. No momento que eu fui ver esse fundo custava R$ 9,89. Ele estava pagando o rendimento de 12 centavos. Então, se você comprar 83 cotas desse fundo, MXRF11, você recebe mensalmente R$ 9,96. Com R$ 9,96, você compra mais uma cota de fundo imobiliário. Dessa forma, você sempre vai ter dinheiro para investir. Então, para ter sempre dinheiro para investir, você compra várias cotas de um determinado fundo imobiliário. Vai chegar o momento que só o rendimento desse fundo imobiliário vai garantir o seu investimento do mês. Quando você comprar a mais a sua cota, no próximo mês, você vai comprar mais cotas e quanto mais dividendos você recebe, mais o seu dinheiro aumenta, mais você reinveste e esse é o famoso efeito bola de neve. Porque vai chegar um momento que o rendimento que vir dos fundos imobiliários vai ser o suficiente para você reinvestir sem precisar tirar do seu próprio dinheiro para investir. O próprio investimento vai estar garantindo o seu aporte mensal e o seu investimento mensal. Essa é a ideia. E como que é a estratégia? Para a estratégia de dividendos com fundos imobiliários, renda extra mensal funcionar, é preciso investir todos os meses. É preciso reinvestir os dividendos por longos anos. As escolhas têm que ser com base em estudo. Você precisa aprender. A primeira coisa, antes de investir o seu dinheiro, você precisa investir em conhecimento e ter visão de longo prazo. Foco no longo prazo, ninguém enriquece da noite para o dia. Então, essa é a estratégia de investir todos os meses, reinvestir essa renda extra mensal, ter as escolhas sempre com base em estudo, porque é isso que vai te dar segurança para investir. É isso, conhecimento te faz com que você invista de forma segura e o foco no longo prazo. Então, se você está disposto a investir todos os meses, reinvestir os dividendos, aprender, tomar decisões com base em estudo e tem foco e visão de longo prazo, eu vou te apresentar a oportunidade de avançar comigo e continuar comigo. Então, o conteúdo gratuito é esse. Essa é a aula gratuita. Eu tenho certeza que a partir desse momento você já vai conseguir dar os primeiros passos. Mas se você quiser avançar comigo, continuar com o meu acompanhamento, continuar comigo, te ajudando na prática, porque eu passei a teoria. Lá no meu programa, Investindo em Fundos Imobiliários na Prática, eu vou te ajudar a entrar em ação, colocar em prática. Não adianta só estudar. Eu sou uma pessoa prática, então se você quer entrar em prática e quer começar a investir de verdade, vem para o meu curso. Agora, se você quer só ficar na teoria, talvez esse curso não seja para você. Certo? Gente, é o seguinte, nos últimos anos, eu estudei muito sobre fundos imobiliários. E eu vi tanta coisa, tanta gente falando de forma difícil de entendimento, e com isso eu vejo que afasta cada vez mais o investidor, porque o investidor, a pessoa acabou de chegar, estudar sobre investimentos, ver um monte de coisa difícil, espanta. Eu sou assim, gente. Se eu vou ver uma coisa muito difícil, eu tenho preguiça só de começar, porque a nossa vida é muito corrida. A gente precisa de algo que não demande tempo, que não atrapalhe a nossa rotina. Então, o que eu fiz vendo tudo que eu vi no mercado? Eu peguei tudo que dá certo. Eu juntei tudo que dá certo há anos, de pessoas que vivem de renda, aprendi com os melhores do mercado e transformei isso no meu método. Algo simples, igual tudo que eu ensino. Esse programa foi criado pensando nas minhas alunas, nas minhas mentoradas, mas eu decidi e falei, não, eu vou abrir também ao público.
Então, essa daqui é uma grande oportunidade de você aprender de uma forma simples, objetiva, com uma linguagem fácil, a investir em fundos imobiliários e receber renda extra mensal. E como que vai funcionar? 5 semanas de acompanhamento e suporte em grupo. Então, as aulas vão ser em grupo e nós vamos passar juntos 5 semanas. Aulas vão ser semanais e ao vivo. Dani, se por algum motivo eu não conseguir participar da aula, pode ficar tranquila, tranquilo, que você vai ter acesso às aulas gravadas por 12 meses. E para quem adquirir no primeiro lote, tá? No lote agora de lançamento, vai ter R$ 200 de desconto para a primeira turma. Sério. Deixar para depois, gente, pode ficar muito tarde. Sabe por quê? Porque vocês não vão mais encontrar esse valor. Esse valor é só para a primeira, esse preço é só para a primeira turma. Segundo, porque quanto mais rápido você aprende a investir, mais o seu dinheiro aumenta e mais você alcança os seus objetivos. Então, essa é uma grande oportunidade. Eu vou liberar o link para vocês. Quem quiser, vou parar aqui. Alguém tem